Bem-vindos a esta primeira sessão das SM Talks, ainda na era Covid. E eu começava por agradecer a ambos o facto de terem prontamente aceitado este nosso desafio, e por também vocês estarem dispostos a acrescentar valor a todos os profissionais da área que estão a trabalhar remotamente. E que necessitam de facto de estar ligados ao mundo e às pessoas. O Costa Faria, para aqueles que não conhecem, tem um longo percurso profissional na supply chain, muito associado aos operadores logísticos, e teve oportunidade de passar pelas operações e posteriormente a área comercial de empresas como o Luís Simões, a DHL Supply Chain e a GEFCO, liderando equipas nacionais e internacionais. É um homem que todos sabemos que tem um gosto inato pelo ensino e por estimular o talento, enfim, das suas pessoas. No caso do Miguel Pinto, que atualmente é Managing Director da Continental Advanced Antena Portugal, o seu percurso maioritariamente tem passado pela indústria, sempre muito associado aos grandes desafios colocados pela indústria automóvel. Eu diria que em comum, além da supply chain, têm ambos pelo menos esta paixão pelo ensino e a genuína preocupação com as suas pessoas, com as equipas que lideram, talvez por saberem o papel que estas desempenham no êxito de qualquer projeto. Trazendo-nos aqui enfim, para esta nossa conversa, se há coisa que estes dias anormais nos têm permitido perceber, é que, enfim, a supply chain estará talvez a passar pelo seu maior teste na era moderna, não é? E estes dias, não sei se têm essa impressão também, mas além de termos que nos proteger uns aos outros, à supply chain ficou esta missão de cuidar dos restantes, digamos assim. Como é que vocês enfim, que estão na área, como é que têm visto o inesperado e também a forma resiliente como os profissionais e a supply chain têm estado a responder, enfim, a tudo isto que estamos a viver? Posso começar, se acharem bem? Força. Bom, em primeiro lugar, eu acho que antes de falarmos da supply chain e da importância da supply chain, acho que é da mais elementar justiça nós não nos esquecermos dos heróis destes dias. E os heróis destes dias não são só as pessoas ligadas à supply chain. Em primeiro lugar, os heróis são as pessoas que estão ligadas à medicina, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde. Esses são provavelmente os maiores heróis de todos. As forças de segurança, as entidades de proteção civil que estão a fazer um trabalho também fantástico e obviamente a supply chain. A supply chain tem aquela característica, é um bocadinho como a eletricidade. Nós só quando falta a luz é que nos lembramos da eletricidade. E a supply chain normalmente é alguma coisa... todos pensamos muito e falamos muito em supply chain em momentos de disrupções, em momentos de crise, em momentos onde acontecem problemas graves. E, portanto, esta não é a exceção, esta fase, com a diferença que estamos a falar provavelmente na maior disrupção económica, social e sanitária que nós tivemos a oportunidade de ver, eu pelo menos a minha geração teve a oportunidade de assistir. E não é só de assistir, de viver, estamos a viver uma coisa verdadeiramente inacreditável. E que de facto os operários e os agricultores que produzem as coisas, os funcionários dos armazéns que preparam os pedidos, os motoristas de distribuição que fazem com que todas as coisas cheguem aos sítios onde nós precisamos delas todos os dias e não faltam, e as prateleiras estão invariavelmente cheias. E obviamente os outros heróis, que são as pessoas que dentro
das superfícies comerciais assegura o reposicionamento das prateleiras e que as coisas estão lá quando as pessoas precisam. Isto é provavelmente uma dimensão muito básica da supply chain, mas nós nunca nos podemos esquecer do básico, porque se nós esquecemos o básico, somos incapazes de ver a importância das coisas na sua globalidade. E, portanto, claro que a supply chain está a ter um papel ativo, muito preponderante, naquilo que é a reposição de alguma normalidade dentro desta anormalidade completamente patética em que estamos a viver. E, portanto, todos os profissionais da supply chain devem estar orgulhosos de contribuir para estas coisas e acho que ainda vamos ver mais no futuro próximo. De facto, eu concordo em absoluto com o que disse o Costa Faria, permita-me que eu trate assim. Claro que sim. De facto, se quem está na linha da frente, que são os médicos, os enfermeiros e todos os profissionais de saúde, que de facto são heróis, também há pessoas, e nomeadamente no âmbito da supply chain, que estão a fazer um trabalho de formiguinha muito mais invisível, mas que igualmente importante para uma crise que infelizmente neste momento é essencialmente sanitária de saúde, mas que no médio prazo, ou até já se calhar no curto prazo, se vai refletir muito em termos económicos. Eu tenho tido cuidado de ouvir o nosso Presidente da República quando fala, e o nosso Primeiro-Ministro e os governantes, deles próprios terem a consciência que o que é essencial é salvar vidas, naturalmente, mas que também é importante tentarmos manter a economia a funcionar o mais possível, porque de facto senão vamos ter um problema gigante numa altura em que de facto a economia sofreu um impacto tão grande e de forma tão disruptiva como nunca ninguém imaginava. E de facto a supply chain, e nós sentimos isso, porque uma grande parte dos componentes da matéria-prima que recebemos vem da China, e nós sentimos até porque houve um delay na ocorrência desta crise que é o Covid-19, em que começou de facto na Ásia, nomeadamente na China, mais particularmente na China, e nós recebemos cerca de 70%, ou uma parte muito significativa dos nossos componentes da China, começamos logo a sentir o efeito disso e percebemos, se não que não já tivéssemos essa percepção, mas da importância que o supply chain tem, e também uma coisa que há pouco referiu o Costa Faria, que eu concordo, que é, normalmente só se lembram do supply chain quando ele começa a ter alguma disfunção, porque se estiver a funcionar bem, muitas vezes não se dá o valor que de facto ele tem na prática. E na indústria automóvel eu costumo dizer muitas vezes, e acredito sinceramente nisso, que isto é uma indústria. Nós podemos sobreviver durante algum tempo com uma produtividade baixa, nós podemos sobreviver durante algum tempo, mas se não tivermos uma cadeia de supply chain realmente muito forte, muito eficiente, não vamos conseguir sobreviver neste tipo de indústria. E, portanto, estou plenamente de acordo. Eu também não E já agora, muito bem, já agora também gostava de referir, não só a nível de supply chain, mas mais em termos genéricos, sobre, digamos, tentámos caracterizar um bocadinho exatamente os tempos em que estamos a viver. E se nós pensarmos um bocadinho, nós estamos a ser assolados por um tsunami, já sabemos, sanitário, com implicações que nunca antes experimentámos a nível económico e social. Mas outra coisa interessantíssima é que nós estamos a fazer aquilo que fizeram os nossos antepassados no século XIV e no século XV, os nossos antepassados navegadores que também navegaram por mares nunca antes navegados. Nós estamos a navegar por mares nunca antes navegados na área sanitária, na área económica e na área social. E, portanto, não temos manual de instruções. Esta é que é a realidade. Ninguém tem manual de instruções neste momento. O manual de instruções de sobrevivência a esta crise nas suas mais diversas dimensões está a ser construído à medida que vamos evoluindo na situação. E, portanto, é difícil. Isto é como andar por estradas que não conhecemos, sem GPS. Hoje acho que já ninguém consegue fazer isso. E nós estamos claramente a navegar sem GPS, não é? E isto é por isso, é também um bocado por isso, porque tenho consciência disso, que às vezes ouço e vejo a televisão e às vezes fico mal disposto, insurjo-me contra todos aquilo que eu chamo os críticos de conjuntura. São aquelas pessoas que são capazes de dizer tudo o que não está bem, criticar tudo o que está mal feito, mas fazem não fazem muito mais do que isso. E se calhar a gente devia os mandar para a Holanda
ou para os Estados Unidos, não é? É onde as coisas acontecem todas muito bem, é tudo super certinho, é tudo super eficiente e talvez essas pessoas fossem mais felizes nesses países do que cá em Portugal. Às vezes apetece-me para mandá-los para esse sítio, não é? E também já agora, porque eu acho que quem não se sente não é filho de boa gente e acho que nós devemos dizer isto abertamente. Eu também gostava de saber onde é que estão todos os portugueses, são muitos, que diária e permanentemente criticam o Serviço Nacional de Saúde. Onde é que eles estão hoje? Ok? Deixei de os ver, deixei de os ouvir. Porquê? Porque quando estamos aflitos recorremos ao SNS e é ele que nos salva. Quando estamos mais folgados não fazemos outra coisa senão dizer mal dele. E eu acho que é da mais elementar justiça dizer que hoje a situação não é pior em Portugal e temos alguma esperança de que as coisas se possam resolver, porque com todas as deficiências temos um SNS com gente fabulosa, com ferramentas fabulosas que estão a fazer verdadeiros milagres no dia-a-dia dos nossos hospitais. Isto tem que se dizer nesta altura em que estamos a falar de Covid-19, porque quando nós olhamos para as notícias que vêm da Espanha, de Itália, de França, dos Estados Unidos, de outros países muito mais ricos que nós, muito mais, nem vale a pena falar, e nós percebemos que realidade é que está a acontecer ali, e os mesmos médicos que cá se queixam, e com toda a razão de que não têm máscaras, também não há máscaras nos Estados Unidos, também não há máscaras em França, não há equipamentos, então estamos todos a lutar contra uma coisa, e já lá vamos a isto, porque é que isto está a acontecer assim, ok? E portanto a supply chain tem aqui um papel importante, está a fazer o que pode fazer e o que tem que fazer, mas relativamente à supply chain eu tenho poucas respostas, eu tenho muitas perguntas para fazer, mas vou deixar essas perguntas para fazer mais daqui a pouco, porque acho que nós estamos numa altura em que precisamos mais de perguntar, mais de lançar questões do que propriamente tentarmos ser as pessoas mais sapientes cá do bairro e acharmos que temos resposta para os desafios todos. Sim, isso foi um bocadinho o que nos aconteceu a nós. Em relação ao Serviço Nacional de Saúde, concordo em absoluto. A minha mulher é médica, portanto não podia estar mais de acordo. Às vezes vejo, ela conta-me algumas coisas, de facto, e quando vejo algumas pessoas dizer alguns comentários menos positivos, eu penso de facto no esforço que aqueles profissionais muitas vezes fazem, ou quase sempre fazem, e portanto estou plenamente de acordo. Relativamente à questão do supply chain, só para salientar um bocadinho a importância, ainda um aspecto mais pragmático, a Continental, quando aconteceu este problema, ou quando começou este problema no Hubei na China, a primeira coisa que fez foi de facto lançar uma War Room a nível global, portanto, centralizada na Alemanha, onde digamos, todos os dias havia reuniões para saber o status dos produtos, da recepção, do envio, da expedição dos vários produtos. Portanto, para se perceber a importância que tem no indústria automóvel, e as pessoas para quem estamos a falar e que fazem parte da indústria automóvel conhecem esta realidade muito bem, mas o primeiro impacto, para além do impacto sanitário e de saúde na própria China, foi de facto criar uma War Room para levar em linha de conta todos os impactos que existiam em termos da cadeia de fornecimentos, do supply chain da empresa. E porquê? Também não é novidade, mas é a realidade e é importante não escamotear. Nós estamos numa indústria que se habituou, porque teve que se habituar, porque são as regras do mercado, e eu diria que é uma das indústrias mais envolvidas do mundo, que se habituou a trabalhar com lead times, com stocks muito baixos, como sabe, e bem, nós trabalhamos em média com stocks na ordem dos 5 dias, e quando temos, e depois trabalhamos numa lógica de supply chain em que a maior parte das matérias-primas vem de sítios muito distantes, nomeadamente da China. Obviamente que nós podemos fazer sempre um transporte especial por avião, demora 2 ou 3 dias, ou 4 dias, o que seja, mas o facto é que normalmente as matérias-primas são transportadas por barco, porque não faria sentido de outra maneira, senão o custo seria muito maior, e portanto temos sempre 1 mês e meio, 2 meses de lead time, e portanto esta gestão é uma gestão que já em si não é fácil no dia-a-dia sem este tipo de ocorrências. Quando mais temos um problema como o Covid-19, todo o impacto e a adaptação que nós temos vindo a fazer. Obviamente também concordo quando diz, e muito bem, que temos muitas perguntas, nós estamos a adaptar, estamos a tentar sobreviver. Obviamente que basta ver um exemplo, não é?
se há países que optaram por combater esta praga, fechando a maior parte das atividades, mas permitindo que a economia fosse funcionando, houve países que decidiram fechar puramente tudo o que consideram que não é básico. Isto implica algum impacto ao nível do supply chain, porque se temos ali um fornecedor naquela região que vê a sua fábrica fechada, nós deixamos de receber peças. E, portanto, isto também implicou, e eu acho que foi uma solução que felizmente está a funcionar bem, uma grande adaptação por parte do nosso desenvolvimento no sentido de poder ver peças alternativas ou componentes alternativas, com a autorização dos clientes, naturalmente, que pudessem de alguma forma fazer face a esta escassez que aconteceu por parte de alguns fornecimentos que nós iríamos receber, ou até brokers, que isso é uma coisa que já íamos fazendo, mas que agora com uma maior frequência. Portanto, há de facto muitas questões, tivemos que fazer uma adaptação muito rápida, ainda hoje temos uma reunião diária onde, para além das questões do plano de contingência normal, porque a saúde está sempre em primeiro, naturalmente, o segundo aspecto mais importante, mais do que estar a ver capacidades, etc., é o fluxo do supply chain, porque nós sabemos que temos um determinado número de encomendas, infelizmente elas, como todos sabemos, estão muito minimizadas, nós neste momento estamos a trabalhar na ordem dos 40%, mas são fornecimentos que temos que garantir e para isso não conseguimos fazer sem matéria-prima, portanto. Eu só queria salientar um bocadinho que quando estamos a falar e a dizer, e há pouco também referiu muito bem, que a importância do supply chain, não estamos a falar em abstrato, estamos a falar em concreto e que a maior parte das grandes empresas tiveram que atuar logo nesta área, porque senão teríamos o mundo parado. Não é? Muito bem, Miguel, eu agora tenho um desafio para si, que é ajudar-me e a mim e às pessoas que seguramente nos estão a ver e que nos estão a ouvir, ajudar-me, se for possível, para tentarmos encontrar algumas respostas, ou pelo menos alinhavarmos algumas ideias para dar resposta a algumas das perguntas que se colocam hoje, quando falamos de Covid-19 e quando falamos de supply chain. E eu, por exemplo, a primeira pergunta que se me ocorre é dizer assim, o que é que vai acontecer à globalização, tal como nós a vimos crescer nos últimos 20 anos, após esta crise, após o Covid-19? A segunda é, as cadeias de abastecimento pós-Covid-19 vão ser mais curtas ou vão continuar a ser tão estendidas como são hoje? O que é que vai... Outra coisa importantíssima para as cadeias de abastecimento todas, não é? Porque as cadeias de abastecimento servem consumo e a grande questão que se coloca hoje aqui é o que é que vai mudar nos padrões de consumo no futuro? Vamos retomar aquele consumismo perdulário que nos caracterizou e inócuo, obviamente, que nos caracterizou nos últimos, sei lá, tantos anos, 15, 20 anos, nem consigo precisar, ou vamos ser mais criteriosos na hora de comprar o supérfluo que não serve rigorosamente para nada e que tem caracterizado os nossos padrões de consumo nos últimos 10, 15, 20 anos. É porque isto tem um impacto brutal nas cadeias de abastecimento, brutal, não é? Vamos finalmente entender que quer dizer, como o Murphy disse isto há muitos anos, não é? O que tem que acontecer, acontece, não é? É só uma questão de tempo, não é? E, portanto, será que esta crise nos vai levar a tentarmos construir cadeias de abastecimento mais resilientes, que se caracterizem pela verdadeira colaboração entre os stakeholders, na transparência, na visibilidade, na sustentabilidade e menos nas relações de poder? Será que as cadeias de abastecimento vão continuar a estar sustentadas nas relações de poder? Quem manda pode, quem tem mais força diz como é que tem que ser, ou de facto a palavra colaboração vai começar a acontecer de uma forma mais efetiva? E depois, vamos ser capazes de absorver na supply chain a tecnologia que já está toda disponível? A tecnologia chegou tarde à supply chain, mas começou a chegar há meia dúzia de anos, ou há 2, ou 3, ou 4 anos. E será que a supply chain vai ser capaz de absorver toda a tecnologia que já está disponível e melhorá-la para seu benefício? No fundo, a pergunta também é como é que nós vamos conseguir que os parceiros tecnológicos entendam melhor entendam melhor os processos logísticos e supply chain em geral
e os profissionais de logística compreendam melhor também o racional da tecnologia? Estas perguntas são perguntas que me parecem muito pertinentes nesta altura, eu não tenho resposta para elas, mas claramente são temas que eu acho que mais tarde ou mais cedo vão estar na agenda da supply chain. Costa Faria, eu arrisco dizer que meia hora seguramente não chegaria para nós encontrarmos resposta para todas claro essas questões. Claro que não. Que de claro que não. facto são pertinentes e seguramente que depois disto, e como alguém me dizia aqui há uns dias, vai ser muito importante o debriefing que a supply chain faça de tudo isto que está a acontecer e que estamos a viver, não é? Mas não sei se o Miguel quer pegar em alguma das questões aí atiradas pelo Costa Faria. Eu acho que são muito boas questões. Haverá, no vosso entender, haverá seguramente uma supply chain pré e pós-Covid. Vamos retirar daqui alguma coisa em termos objetivos e práticos? Eu acho que vamos, de certeza que vamos. Eu acho que, começando do todo para depois ir ao particular, em termos do todo, eu acho que a globalização vai sofrer algumas alterações depois desta praga que aconteceu com o Covid. Porque, de facto, tem que tirar relações, tem que aprender alguma coisa e vai com certeza aprender alguma coisa com isto. E as relações de poder e todo o supply chain também. Porquê? Primeiro, no aspecto de gestão de risco. De facto, eu acho que nós vemos por parte de alguns clientes, e não só clientes, e outros gestores com quem vou falando, e empresários, etc., que de facto notou-se que tem que haver uma maior gestão de risco do que existe neste momento. Nós sabemos que a China, neste momento, é a fábrica do mundo, não é? Em alguns casos consegue ter produções a níveis de 70% ou 75%, eu acho que é no caso dos brinquedos que já tinham um nível de produção nessa ordem, portanto muito significativo, e portanto os clientes finais, nós próprios começamos a perceber que estar tão dependentes de uma cadeia de abastecimento tão centrada numa determinada região e tão alongada, vamos dizer assim, há pouco referi à questão de se vai tornar mais curto ou não, que tem, de facto, uma gestão de risco que é difícil de fazer. Portanto, vão haver-se com certeza mudanças. E nós próprios já tivemos essa sensação, até por parte dos nossos clientes, começam a questionar se faz sentido que uma tão significativa parte das matérias que recebem, dos componentes, materiais, etc., que recebem, se faz sentido estarem tão longe, vamos dizer assim, ou estarem em tão grande quantidade numa determinada região. Portanto, eu acho que vão haver mudanças, não só a nível da supply chain, mas na lógica de globalização. Eu, por exemplo, não tenho dúvidas que o primeiro a ser afetado vai ser o turismo, não tenho dúvidas que este ano, eventualmente, se calhar nos próximos ainda, muita gente vai fazer muito mais férias cá dentro e menos lá fora. Mas pronto, isto é só um pequeno exemplo. Em termos da questão do consumo e da sustentabilidade, também não há dúvidas, nós já vínhamos a assistir na indústria automóvel a um decréscimo da compra de veículos, porque derivado, no meu entendimento, de dois grandes fatores. Um que tem que ver com o facto de eletrificação dos automóveis e de algum desconhecimento, e até as pessoas se sentirem um bocadinho neste momento, não sabem muito bem, os consumidores, se devem comprar um elétrico, se devem comprar um híbrido, se ainda devem ir para um carro de combustíveis fósseis, portanto levou a que houve algum decréscimo nas encomendas, mas também por uma lógica de sustentabilidade e de mindset até das novas gerações. As novas gerações hoje têm uma cultura e muito mais forte no que diz respeito à sustentabilidade. Eu acho que o consumo vai ter obrigatoriamente que mudar. Um dia deste li um artigo no Público, acho que era no Público, em que um especialista dizia que este vírus pode ter vindo parar aos humanos também um bocadinho com base na destruição que nós temos feito do nosso ecossistema, não é? Porque eu não tenho conhecimento científico para dizer se era uma abordagem correta ou não, era um especialista, nem sequer era português, e dizia que o facto de algumas espécies estarem a desaparecer leva a que os vírus tenham que, digamos, migrar para outras espécies, vamos dizer assim. Portanto, a questão da sustentabilidade, eu acho que é um caminho que se vai traçar e que vai obrigar
a que a própria cadeia de supply chain seja repensada. Faz sentido, pergunto eu, como sou um especialista, mas faz sentido que imaginemos uma antena que é expedida da nossa parte para os Estados Unidos, em que recebemos os componentes alguns componentes da China, ou até algumas antenas, uma parte já feita por parte da China, que vai receber componentes da Singapura e mais não sei onde. Quer dizer, faz sentido ter estas cadeias tão longas em termos de gestão de risco? Eu não tenho uma resposta concreta, eventualmente poderá fazer. Agora, o que eu acho que não pode acontecer é olharmos só para a lógica do custo e não termos uma lógica de gestão de risco mais profunda. O outro aspecto, e não me alongando muito, tem a ver com o nível de estoques com que nós trabalhamos. Nenhuma indústria, mas em particular indústrias que trabalham just in time, estavam preparadas para uma crise destas. Porque trabalhar nesta altura com estoques muito baixos é de facto muito difícil. Porque basta uma borboleta bater as asas na Coreia e de facto nós vamos ter um problema nos Estados Unidos e na indústria automóvel no supply chain é o que acontece. Não sei se lhe respondi ou não. Ajudou-me a entender, seguramente. Mas para que não fique a ideia, Osório, acho que ainda falta um bocadinho, para que não fique a ideia de que eu vim para aqui, para esta conversa, só com perguntas, eu também tenho, não são certezas, não são certezas. Agora, abrindo um bocadinho o âmbito para fora da supply chain, tenho algumas ideias de coisas que eu acho que podem acontecer no pós-Covid. E um pouco também na sugestão que a Dora tinha dado no lançamento desta conversa, eu não tenho dúvidas, claramente não tenho dúvidas que o teletrabalho, o trabalho remoto veio para ficar. Essa é uma coisa que eu acho que nós vamos continuar a ter de uma forma completamente diferente da que tínhamos até hoje. Não para substituir o trabalho tradicional de forma nenhuma, espero que a gente possa continuar a ver todos, mas obviamente para o complementar. E, portanto, essa era uma coisa que era relativamente incipiente e que esta crise vai revolucionar completamente. A tecnologia há de melhorar, porque ainda está longe de ser boa para o teletrabalho, mas claramente essa é uma das coisas que eu tenho a certeza que vai acontecer. A segunda, e eu fiz isto muitas vezes, centenas de vezes, sei do que é que estou a falar, as viagens profissionais inúteis para reuniões presenciais sem sentido vão terminar. Não faz nenhum sentido, as empresas gastam milhões de dólares por ano ou de euros por ano em viagens que não servem rigorosamente para nada, e eu tenho a certeza que agora, quando a tecnologia do teletrabalho for melhor e das videoconferências e essa história toda, vai claramente terminar. Ou seja, a pegada de carbono também agradece, ajuda, ou seja, vai ser reduzida e o ambiente agradece. Depois, agora mais cá nós em Portugal, o susto está a ser tão grande, cá em Portugal, e a sensação que eu tenho é que o nosso SNS, o nosso Serviço Nacional de Saúde, não vai ser mais subfinanciado, com cativações e afins, pelo menos enquanto nos lembrarmos do Covid-19. E eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer, porque ninguém mais vai querer ser responsável por subfinanciamentos, que foi aquilo que aconteceu no SNS nos últimos anos em Portugal. Por outro lado, e agora aqui a minha parte mais de professor, eu acho que na escola, e após este período de adaptação que estamos todos a viver com o ensino à distância, as potencialidades de aprendizagem e o desenvolvimento, a potencialidade de aprendizagem para os alunos e de desenvolvimento de alunos e professores na escola que o ensino à distância vai trazer, é uma coisa que eu acho que vai ser um dado adquirido. Vai demorar algum tempo a ganharmos tração, mas é claramente uma revolução positiva no pós-Covid. E aqui permitam-me que eu faça aqui uma espécie de palavra de ordem, como se estivesse numa manifestação a seguir ao 25 de Abril. Que é um computador portátil e acesso à internet para cada aluno já. É para, somos pago pelo Estado, nós, os contribuintes. Acho que era um dinheiro muito bem emprego para não haver desigualdades no acesso à internet e para hoje termos alunos que não conseguem aceder a uma aula online porque não têm computador em casa ou porque têm um computador para 4 irmãos. E, portanto, também, enquanto consumidores mais responsáveis que eu acho que nós vamos ser, eu acho que as indústrias do supérfluo vão ter que se reinventar e reconverter. Acho que vamos assistir a isso tipicamente. E depois, obviamente, aqui uma pincelada, eu acho que vamos ser menos tolerantes à demagogia do discurso político. Okay? Que apenas se constrói para as próximas eleições, e eu acho que nós somos capazes de passar a exigir
visões de médio e longo prazo mais estruturadas, mais coerentes. Eu acho que a gente devia dar já esse sinal no próximo ciclo eleitoral, que vai começar ainda este ano e que se vai prolongar agora nos próximos 3 ou 4. E a última, provavelmente, não é que seja a mais importante, mas não queria deixar de dizer que uma coisa que eu tenho a certeza que vai acontecer, ou pelo menos estou muito convencido que vai acontecer, é que a supply chain vai se tornar ainda mais uma função muito mais central das empresas e na economia pós-Covid. Eu acho que estamos a aprender com sangue, suor e lágrimas a importância da supply chain e por isso eu acho que a tecnologia está a chegar e vai chegar cada vez de uma forma mais evidente e por isso eu acho que o futuro para a supply chain é bom. O talento e a tecnologia vão chegar em quantidade e em qualidade como eu acho que nós nunca vimos até hoje. E a única coisa que tenho para dizer para terminar é que gostava de poder ainda ser testemunha dessa realidade. Miguel. Relativamente só àquilo que há pouco já tive a referir. É quase a mensagem final que vocês deixam às centenas de profissionais que depois vão assistir, enfim, a esta nossa conversa. Eu acho que de facto o futuro vai ser marcado no pós-Covid, porque há um pós-Covid, felizmente, embora nesta altura as pessoas sentem um bocadinho que estão a passar por um momento quase de inferno, vamos dizer assim, mas como dizia o Churchill, quando se des por ti no meio do inferno, anda sempre em frente e não olhes para o lado e anda o mais rápido possível. Eu acho que o futuro vai ser muito marcado, principalmente no supply chain, por algumas palavras-chave. Uma delas vai ser a agilidade. Hoje as empresas já falam muito de agilidade e nós tivemos que ser extremamente ágeis durante este processo de Covid. Eu acho que vai ser uma skill, uma capacidade, uma competência muito importante para o futuro, tanto para as empresas multinacionais como para as outras. A outra tem que ver com a questão da indústria 4.0, não especificamente com o Covid, mas a indústria 4.0 vai levar a uma grande automatização dos processos. Isto é um desafio muito grande que pode ser muito benéfico ou pode ser muito prejudicial. Nós sofremos há 20 anos atrás com o facto das empresas terem saído de Portugal, as empresas de mão de obra intensiva, porque de facto a nossa mão de obra já não era competitiva. Hoje pode acontecer com a indústria 4.0 que a nossa mão de obra, que é competitiva quando comparada com o nível ao nível da Europa Central, deixe de ser um fator tão decisivo, porque com a automatização as estruturas de custo vão deixar, a parte da mão de obra vai deixar de ter uma importância tão grande, mas por outro lado também pode acontecer o contrário, que é muita da indústria que foi para países de mão de obra mais barata do que a nossa, poder voltar devido à automatização. Portanto, temos que ser rápidos a inovar, a automatizar, a assumir a indústria 4.0 como de facto um desígnio muito importante. E depois um aspecto que há pouco o Costa Faria referiu, e também acho que é uma palavra que está na ordem do dia e a seguir ao Covid-19 vai voltar a estar na ordem do dia, porque de facto não há volta atrás, é de facto a questão da sustentabilidade. E estas três questões vão mudar muito no meu entendimento, não será no ano, não será em 2, mas vão mudar muito daquilo que vai ser o supply chain para o futuro. Com certeza que haverão outras causas, mas eu diria que estas três frases, estes três conceitos são muito importantes para aquilo que vai ser o futuro da supply chain e que vai ser acelerado também por esta infeliz circunstância de termos tido esta praga que é o Covid-19. Eu agradecia a ambos o facto enfim, de terem estado aqui. Afinal, meia hora passa num instantinho. Fica da nossa parte a esperança de talvez lá para setembro podermos debater estas coisas num daqueles encontros ao vivo e a cores, como todos nós desejamos. E, no fundo, agradecer-vos a disponibilidade de terem estado aqui a acrescentar valor, muito valor, acho eu, a todos os que, como nós, estão a trabalhar remotamente, mas, na verdade, sentem uma necessidade enorme de estar próximo das pessoas, porque somos pessoas e as pessoas gostam de pessoas, não é? Obrigada a ambos. Enfim, encontramos um dia destes ao vivo e a cores.